Aí eu falei, poxa, se eu fumasse seria muito bom pra conversar conversas mais profundas com esse meu amigo. Gente, eu quero que você me explique isso aqui, se eu tô exagerando. Se eu fumasse, eu poderia ter conversas mais profundas com meu amigo. Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Eu queria começar o vídeo de hoje perguntando a você, cristão, se você concorda que o tabaco, o cigarro, o cachimbo, o charuto, se eles são instrumentos para evangelizar, se você pode falar de Jesus Cristo para alguém fazendo uso, se isso é legítimo, é bíblico, fazer o uso do tabaco para evangelizar pessoas. Eu quero fazer essa pergunta aqui principalmente aos católicos, se você vai entender por que eu estou me dirigindo principalmente aos católicos, mas é uma pergunta para todos. Porque você vai ver hoje, aqui eu vou te mostrar uma entrevista de uma personalidade muito conhecida, que ela afirma que evangelizou e que evangeliza fazendo uso do tabaco, e que o tabaco é um instrumento. Eu quero dizer o seguinte para você, gente, a intenção desse vídeo não é criticar a religião de ninguém. Eu não faço aqui proselitismo religioso, mesmo eu sendo um evangélico e sou pastor evangélico de uma pequena congregação e faço um trabalho muito simples e por isso talvez ele não cresça, porque eu não sou pastor de ficar prometendo aquilo que Deus não prometeu. E nem faço barganha através de dinheiro, explorando a fé das pessoas. Então, eu quero dizer para vocês que eu não faço proselitismo e que a única defesa que eu procuro fazer é da verdade que está contida na palavra de Deus. Essa é a nossa regra de fé e prática. E quero te mostrar aqui alguns absurdos que eu tenho certeza que você, católico, não vai concordar. Não vai concordar. Mas eu quero te dizer que, antes de mais nada, o foco do vídeo é mostrar como o conservadorismo ele tem ofuscado o cristianismo. Como muitos cristãos estão confundindo o cristianismo com o conservadorismo. Estão abandonando a bandeira do evangelho para defender a bandeira do conservadorismo. E eu quero mostrar que esse conservadorismo ele está mais para paganismo do que para cristianismo. Eu quero dizer que nós temos valores em comum, claro que temos, porque o conservadorismo é um movimento espiritualista. Mas nós estamos trocando, preste atenção, estamos trocando virtude por santidade. Ou melhor, santidade por virtude. Estamos trocando santidade por valores morais. Estamos trocando a palavra do evangelho por filosofias, por ideologias. E eu estou tentando mostrar isso. Agora, o grande problema é que eu perdi inscritos aqui porque critiquei a igreja neopentecostal com esse empoderamento do ser humano, onde o homem se tornou o centro do culto entre os neopentecostais. O homem agora está sendo ensinado a decretar, a profetizar, a declarar, e ele está criando um poder que era de Deus. Com uma mentira, que eles dizem que há poder em nossas palavras. Eu tenho tentado provar que isso é uma mentira. Isso é cabalismo. Perdi inscritos porque falei aqui sobre, por exemplo, esse projeto judaico de querer se colocar como uma nação acima das outras e ser uma espécie de representante de Deus para o mundo e implantar o noeísmo para quem não é judeu. Perdi inscritos aqui. Ontem fui banido de um canal de direita. Disseram que eu sou um infiltrado e que eu estou causando confusões. Gente, olhem para os meus vídeos e vejam se eu tenho aqui perfil de infiltrado. Quantos vídeos eu tenho aqui detonando com o comunismo, dizendo com todas as letras que um cristão jamais poderia votar na esquerda. Agora, o problema é que a direita ela confunde, porque a direita ela traz valores morais no seu bojo, valores virtuosos, que confundem com valores cristãos, mas é pagão. E eu vou tentar mostrar algo muito claro aqui hoje para vocês. Então, fui banido do canal, me escorraçaram de lá, vou mostrar para vocês o que falaram de mim dentro do canal, vou fazer um vídeo sobre isso. E aí, gente, o YouTube tem banido não, mas tem assim, colocado restrições imensas nos meus vídeos. E aí, perseguição de todos os lados. Eu conto com vocês para divulgar esse vídeo. Eu peço que aqui está o nosso Pix, se quiser contribuir com o nosso trabalho, tudo aquilo que eu arrecadar através desse trabalho, que do YouTube eu nunca ganhei um centavo. Mas o que eu arrecadar com esse trabalho, eu quero investir aqui no próprio trabalho, porque eu gasto muito com livros. Eu gasto e gasto sem dó.
Eu gosto de ler e eu preciso ler para aprender. Então é isso, gente. Aqui está o nosso Pix, se quiser ajudar, tá aí. Aqui está um contato para você discordar de nós, para você mandar sua opinião, conversar, vamos bater papo, vamos falar. Eu gosto do debate. Eu estou aqui apresentando as questões para que você possa tomar uma decisão muito mais embasada. E por fim, gente, está aqui nossa playlist. Assista para você entender de uma forma mais geral o que está acontecendo. Eu sempre chamo que existem uns bastidores do mundo que a gente precisa conhecer. E aí você assista nossos playlists, você vai ter um entendimento maior e veja se eu tenho algum perfil para ser comunista infiltrado, para ser um esquerdista infiltrado. Eu apenas estudo, gente, e procuro defender a verdade. Agora, essa verdade aqui eu digo, eu não abro mão dela. Até que um dia me provem que, de fato, isso aqui foi invenção humana. Até que um dia me provem que isso aqui foi criação do Império Romano. Porque eu já estudei tudo isso e até hoje eu não vi nada que sequer fizesse cócegas. Porque eu creio plenamente na palavra de Deus como regra de fé e prática, como livro inspirado por Deus. O dia que eu encontrar elementos para duvidar, eu vou duvidar. Até hoje não encontrei. Pelo contrário, quanto mais eu estudo, mais eu creio. Vamos lá. Então, eu quero mostrar para vocês aqui um vídeo de um... Primeiro eu quero mostrar para vocês isso aqui. Vamos colocar logo aqui o vídeo. E aí? Olha só. Essa personalidade aqui, com todo respeito a ele como pessoa, a minha intenção aqui não é essa. Mas eu quero que vocês escutem e vejam como o que está acontecendo hoje não é cristianismo. Cuidado com esse avanço do catolicismo que parece cristianismo e não é. Há muita coisa para a gente suspeitar. Não estou falando aqui de católicos porque eu creio plenamente na salvação de católicos. Eu sei que Deus ele tem os seus escolhidos porque há muitas pessoas, inclusive, olha gente, eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que eu estou sendo antiético. Mas eu hoje jamais seria um neopentecostal. Mas sei que lá dentro tem muita gente, sabe, que está servindo a Deus seriamente porque não conhece a verdade. Porque se conhecesse a palavra de Deus, iria entender que Deus nunca prometeu isso que eles estão prometendo lá dentro. O compromisso nosso não é com prosperidade, não é com riqueza, não é com cura. O compromisso de Jesus Cristo é com a salvação. Deus pode enriquecer? Pode curar? Pode, não estou negando isso. Mas estão transformando o evangelho. E muitas pessoas, por falta de conhecimento, têm embarcado nisso aí tudo. A mesma coisa eu digo para os católicos. A maioria dos católicos não vão concordar com o que eu vou mostrar aqui. Então vamos aqui ao tema do nosso vídeo. Esse aqui que você está vendo aqui, eu vou te mostrar o que ele vai falar. Esse aqui é o Henrique Lima. Henrique Lima, ele é procurador-geral do Ministério Público de Contas, pelo menos foi isso que falaram no programa. Procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ele está dando uma entrevista aqui no podcast chamado Ânima Podcast, é um podcast católico, e esse podcast, salvo engano, é feito lá no Santuário de Fátima, que é uma réplica lá no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro. E esse Santuário de Fátima, ele é uma réplica do Santuário de Portugal. E quem apresenta o podcast é o Bertaldo e a Kênia. Bertaldo, ele é um dos idealizadores desse santuário lá do bairro do Recreio, no Rio de Janeiro. E aí, aqui, o Henrique Lima, esse procurador, ele está contando o testemunho dele de como ele saiu do movimento da Igreja Protestante para a Igreja Católica. E ele vai dizer que a conversão dele se deu através do Ítalo Marcilli. E o Ítalo Marcilli é aquele que todo mundo sabe, psiquiatra famoso, que teve várias vezes lá no Brasil Paralelo e que está direto aí nas mídias. E eu já vinha percebendo, tanto no Ítalo quanto em muita gente que vai ali no Brasil Paralelo e outras pessoas aí, algumas coisas que me chamavam a atenção. Porque quando você estuda todo esse movimento, você passa a identificar coisas que aqueles que não estudaram não vão perceber. Então, ele vai confessar aqui como foi que o Ítalo converteu ele, inclusive fazendo uso apostólico do tabaco. Veja, gente, uso apostólico do tabaco. Eu mostrei aqui para vocês, né, o uso sagrado do tabaco. Eu vou ler isso aqui para vocês. Mas veja, apenas muda o nome. Por isso que eu questiono as ideias da tradição estar acima da Bíblia Sagrada ou em pé de igualdade, porque muitas tradições pagãs foram adotadas a partir ali vamos dizer assim, principalmente a partir de Constantino,
Muitas tradições pagãs foram trazidas ou permanecidas dentro do cristianismo, mas com uma roupagem cristã, com um palavreado bíblico. E isso eu acho muito perigoso, porque não foi uma conversão, mas foi uma espécie de mudança. Pegamos tradições e transformamos essas tradições em cristãs. Daí o problema das questões das tradições, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, para não mudar o assunto, mas apenas para a gente começar a refletir. Então, aqui eu vou mostrar para vocês sobre o uso sagrado do tabaco e que ele vai chamar de uso apostólico do tabaco. Muda-se as palavras, mas a prática acaba sendo a mesma. Preste atenção nisso, é isso que acontece com a questão da tradição. Por isso, eu digo, a Bíblia, ela tem que ser a nossa regra de fé e prática. Mas vamos lá, vamos aqui colocar a fala dele e a gente vai explicando aos poucos. Presta atenção no que ele vai dizer. Depois eu quero te mostrar a entrevista do Ítalo Marcilli, porque lá o Ítalo vai dizer como é que ele aprendeu isso e como ele utiliza isso. Preste atenção nisso aqui. Né? E aí, eu estou falando aqui já de 2006, 2007, tá? E aí, nessa época, eu conheci o meu compadre Ítalo Marcilli. Opa, né? Gente boa. Que esteve aqui também. Esse aqui é o Bertaldo, é um dos idealizadores desse projeto lá, do Santuário de Fátima, no bairro do Recreio. Inclusive, eu assisti ao podcast dele e, em determinada altura, ele até conta a minha história no podcast. Né? E ele diz assim, ele fala do cachimbo apostólico, do uso apostólico do tabaco, né? Veja bem, gente. Olha como o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que assistiu o podcast onde o Ítalo falava sobre ele mesmo, sobre o Henrique. O Ítalo estava dando testemunho de como ele converteu o Henrique ao catolicismo, fazendo o uso apostólico do tabaco. Você está compreendendo? E claro que aí eu procurei esse podcast, achei, grande pra caramba, demorei, mas achei, porque eu queria ver o Ítalo falando para ter certeza. Eu não gosto, eu evito colocar aqui, eu acho que eu nunca coloquei nada que eu não demonstrasse. Então eu fui atrás. E eu vou te mostrar essa entrevista onde o Ítalo fala sobre isso. Então preste atenção no que ele está dizendo. Então veja que ele confessa aqui que foi convertido através do uso apostólico do tabaco. Né? Vamos lá, seguindo aqui. E ele diz assim, um sacerdote que infartou e depois eu ganhei 3 cachimbos. E o padre me disse, o diretor espiritual disse, olha, você toma aqui esses cachimbos, mas é para você fazer um uso apostólico. Então veja bem, tinha um sacerdote que estava infartado, o Ítalo estava por lá, e o Ítalo conta essa história, e então ele vai pegar 3 cachimbos para fazer o uso apostólico do tabaco. A Bíblia ensina isso? Não. Então de onde vem isso? Das tradições. É aí que está o problema. Né? Vamos lá. Aí ele diz assim no podcast, aí tinha um amigo, eu conheci naquela altura um amigo meu, que se tornou meu amigo, meu grande amigo e tal, e aí ele era protestante e gostava de tabaco. Era você. Sou eu. Então, ele está contando que no podcast o Ítalo fazia referência a um amigo que gostava de tabaco. Esse amigo é esse aqui, é o procurador. Então, o Ítalo, sabendo que ele gosta de tabaco e o procurador também, eles eram amigos, ele fez o uso do tabaco, ele usou esse instrumento para convertê-lo ao catolicismo. Não é você, não é você. Eu ia para casa dele, a gente ficava lá fumando até altas horas e conversando, e ele fazia uso apostólico do tabaco, né? Comigo. Ele ia lá. Gente, eu queria dizer uma coisa aqui para vocês, que faz parte aqui do contexto. Isso aqui é algo que deveria chamar a atenção sua, sabe? Como eu falo, abandonar as paixões e sermos um pouco mais racionais, inteligentes e bíblicos, principalmente. Porque ele está dizendo que eles fumavam bastante e faziam uso apostólico do tabaco. Eu, quando comecei a me entrar pelo caminho do conservadorismo da direita, e eu era um assinante do Brasil Paralelo, gente, eu não estou negando a capacidade intelectual deles, não, de forma nenhuma. Quem sou eu perto de qualquer um deles, em termos de conhecimento? Eu não sou absolutamente nada. Mas
a questão que eu quero que vocês entendam é que eu estou mostrando o que é cristianismo e o que é conservadorismo. Então, eu comecei a perceber que, por exemplo, eu achava estranho por que o Olavo de Carvalho fazia questão de ser chamado de católico. Eu sei que ele é criticado por um grupo de católicos, por uma ala dos católicos que critica o Olavo de Carvalho e o trabalho dele, né? Mas por que ele se dizia católico e o tempo todo parece que fazia questão de mostrar que era fumante? Parece que o cigarro fazia parte como se fosse um ritual. E eu dizia para muitos amigos meus católicos, para muitos amigos meus evangélicos, eu dizia, gente, isso é um ritual. Porque quando você estuda sobre a ideia do uso do tabaco sagrado, o uso sagrado do tabaco, você percebe que eles estão fazendo algo semelhante, só que você ainda não tem como provar. Então, mas quando você estuda, você vê os indícios. É como o médico que vê um sintoma, mas ele precisa de examinar de muita coisa para poder dar um diagnóstico. Então você também vai percebendo certas coisas. E eu dizia isso para muitas pessoas que vão me ver e vão confirmar isso aqui. E eu dizia, não é possível. O tempo todo ele faz questão de mostrar o cigarro. Aí eu assistia um programa católico aí de Pernambuco, da cidade de Recife, um programa muito bom, me esqueci agora qual é o programa, mas é ligado a um grupo católico, né? Eles têm um conteúdo conservador muito bom e eu acompanho eles. Mas me intrigava que parece que sempre tem alguém lá que queria estar fumando durante as lives, né? Aquilo não é estranho. A mesma coisa eu percebi no Alan dos Santos. Eu pergunto, qual a vantagem de apresentar o uso do tabaco? Gente, existe um projeto que a ideia é... A mesma coisa acontece com essa facilitação aí, ou do uso de drogas. Da facilitação para o tráfico. Porque existe um projeto em que estas coisas elas serão, numa certa medida, naturais e serão necessárias para que, através desse uso do tabaco e de certas substâncias, a gente faça uma conexão com o mundo espiritual. Então tudo é um projeto. Eu não quero entrar em detalhes aqui para não fugir do foco, mas preste atenção. Então eu via essas coisas, achava isso estranha, mas eu não tinha assim uma prova para falar. E quando eu vi isso aqui, na minha opinião, fechou as minhas suspeitas com aquilo que eu ouvi. Então vamos lá. Para casa, ele ia para minha casa, a gente virava à noite lá em casa. E aí o Ítalo, né, sempre muito paciente, eu tirando várias dúvidas com ele, é o primeiro católico assim que eu conhecia. E como é que eu conheci o Ítalo? O Ítalo ele contou aqui como ele conheceu o professor Olavo de Carvalho, né? Ele foi morar com o professor Olavo de Carvalho, né? E aí quando ele chegou à casa do professor Olavo, lá nos Estados Unidos, na casa do professor Olavo, falaram de mim para ele. Ah, você é do Rio, você conhece o Henrique? Né? Porque eu já tinha passado pela casa do professor Olavo. Você também foi lá? Sim. Meu Deus! Cara, eu sou aluno do professor Olavo antes de ser moda, porque ele não era conhecido, ninguém sabia que era o Olavo de Carvalho. Você foi para os Estados Unidos? Sim, sim. Jesus! E nos cursos, a gente virava à noite na biblioteca do professor Olavo, né? Eu cansei de fazer isso. A gente ficava lá conversando com ele com toda a paciência do mundo, assim, às vezes 3, 4 alunos. Né? Quando a gente se dava conta, o sol estava raiando, 8 horas da manhã. Né? Teve um dia que a Roxane, queridíssima, abriu a porta, né? A biblioteca dele estava fechada e nós não percebemos que o sol tinha nascido, né? Que estava claro já o dia. De tanto que devagavam sobre os Exatamente. E o cachimbo, o cigarro, todo mundo ali, aquela fumaceira, né? Aí a Roxane lá, o sol já brilhando, ela abriu a porta assim, o raio de sol entrou pela porta, fez aquele efeito Tyndall, assim, aquele raio na fumaça, né? Aí a gente, opa, é tarde não. Gente, vocês percebem que ele faz questão de mostrar a fumaceira, fumaram a noite toda. Ele já tinha dito que havia feito uso da noite inteira de tabaco com o Ítalo Marcilli, né? E agora com o professor Olavo. Gente, eu queria que vocês entendessem que a ideia é naturalizar o uso do tabaco. Por que vocês acham que o narguilé está tão em alta entre os jovens, entre os shows sertanejos, entre as celebridades? Por quê? Tudo isso é ritualístico. Tudo isso é para alcançar um propósito numa sociedade futura.
Nós estamos voltando ao velho paganismo. O paganismo está se transformando num neopaganismo. Por que é que cigarros eletrônicos têm sido incentivados? Porque eles vão facilitando e vão abrindo várias formas de que a gente naturalize o uso do tabaco, mas isso tem uma razão espiritual por trás disso. Gente, pelo amor de Deus, vamos abrir os olhos. Então, não faria sentido eu ser cristão e, ao mesmo tempo, parece que eu falo mais desse uso do tabaco, parece que é mais importante falar sobre isso do que falar sobre a obra de Cristo de transformação. Só que a gente não percebe que Cristo está sendo só um meio de atrair, porque une. É como se fosse algo que é pregado para o público, é um discurso para o público, mas para os internos é uma outra prática. Mas Cristo é algo que ele vai ser reinterpretado, ele não pode ser anulado, mas, na verdade, ele não é a essência da conversão. Não é isso que está sendo pregado, não é isso que está sendo anunciado. Não é a obra transformadora de Cristo. Mas parece que é uma mudança de religião e ali nós vamos nos assimilar através de algumas tradições, de alguns sacramentos, e você percebe que o discurso é muito estranho. Vamos seguir aqui, mas eu quero que você espere para ver o que o Ítalo vai falar. É cedo, né? Já raiou o dia. E aí o Ítalo, nesse processo do cachimbo apostólico, que ele ia lá para casa, a gente virava à noite conversando sobre a fé católica, eu falei, olha, rapaz, hoje eu tô num processo, eu posso te dizer que eu tô num processo de conversão, eu posso dizer que eu já tô convicto de que a Igreja Católica tem a verdade. Agora eu vou passar para você aqui o vídeo do Ítalo Marcilli, que esse é bem conhecido, né? Foi cotado para ser ministro do Bolsonaro, e vou mostrar para vocês que ele vai falar claramente do uso apostólico do tabaco. Isso não tem absolutamente nada de cristão. Eu só quero que você entenda que eu estou mostrando aqui que cristianismo não tem nada a ver com conservadorismo. Vamos lá. Engenheiro de produção lá. Mas, e ainda tem uma charutaria. E aí? Ele vai falar que dentre vários empreendimentos que ele tem uma charutaria, que inclusive é em Goiânia. Você vai falar da tabacaria aqui? Né? É tabacaria. Sabe por quê que é? Vou agora falando a verdade. Eu não sei onde é que é. Mas ela não é ela é feia, parece um cativeiro, a parte física dela. Mas por quê? Um cativeiro. É só pra ir lá comprar ou não tem pra E o fumar? que significa uruaque? Por que até... Olha só, ele deu um nome indígena para a tabacaria dele, uruaque, né? Ele vai explicar de onde veio, foi de uma tribo indígena e tal, mas veja, de onde vem, principalmente, quais são as tradições que usam o tabaco, o cachimbo, né? Como ritual espiritual. Os índios, principalmente os índios, as civilizações antigas. Então nós estamos falando aqui de pagelança, estamos falando aqui de xamanismo, estamos falando aqui das tradições místicas pagãs antigas, que é para isso que o mundo, que os globalistas estão voltando. Entendo que o foco disso aqui, eu não estou aqui falando para não mudar o assunto, mas o foco é negar Jesus Cristo como Salvador. Você vai dizer, mas a Igreja Católica defende que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas é aí que entra um problema que eu queria tratar com vocês com mais detalhes, né? Quando a gente falar especificamente sobre a questão das tradições. Mas vamos voltar aqui ao vídeo. Uruaque. De onde que veio esse nome, uruaque? É indígena. Não, calma lá. O que eu acho também? Eu acho o seguinte. Eu acho que tem um monte de coisa muito boa dessa coisa de saúde, cuidado pessoal. Eu acho maravilhoso isso tudo. Pelo amor de Deus, eu sou médico, claro. Mas eu acho que tem um exagero muito grande na preocupação que as pessoas têm com a saúde também e que chega a ser alienante mesmo. Eu acho que faz mal pro espírito, inclusive. Gente, presta atenção aqui em algo que para mim não é normal. Para mim isso aqui não é normal. Ela pergunta por que o nome uruaque. E ele vai entrar falando que tratar de saúde tem muito exagero em relação à saúde e onde ele quer chegar. O exagero é tão grande que nós condenamos o tabaco. Claro que ele vai dizer que o tabaco tem que ser... Gente, eu não estou aqui dizendo que quem fuma vai para o inferno, não é isso. Eu estou só questionando o uso apostólico. Estou questionando relacionar, evangelizar, ganhar pessoas para Jesus Cristo com o uso dessas coisas. É isso que eu estou questionando. E principalmente confundir conservadorismo com cristianismo. Então ele vai dizer, cuidado com a saúde, tá? Eu acho que tem exagero,
porque ele quer mostrar a importância de se fazer uso do tabaco. E não há virtude nenhuma em usar tabaco, nenhuma virtude. Então, vejam como nós estamos sendo induzidos para essa prática de uma forma sutil, seja através desse movimento conservador aqui, que infelizmente aqui é católico, né? Eu lamento pelos católicos, mas seja dessa forma, seja através da cultura, das celebridades que agora fazem questão de apresentar o narguilé. Então, tudo isso é ritualístico, tudo isso é místico, é esotérico. Mas vamos lá, olha o que ele vai dizer aqui. Sabe? O tabaco, o cigarro mesmo, mas o tabaco, ele sempre foi um elemento de convívio social. É verdade. Sempre foi um elemento. Eu não concordo. Tabaco nunca foi elemento de convívio social. Ele pode ser usado de várias formas e durante o convívio, no meio do convívio, mas não um elemento de convívio. Isso é uma prática dos xamãs. Isso é uma prática de algumas tribos. Isso é uma prática de algumas civilizações antigas. Isso é uma prática de religiosos pagãos, sim. Mas vamos lá. De convívio social, assim como um vinho, né? Isso é tudo, óbvio, em excesso faz mal. E pronto. Então, o charuto, há um tempo já eu percebi que as conversas... Sabe quando começou? Começou o seguinte. Uma vez um sacerdote infartou. Gente, olha aqui ele vai falar sobre os apostólicos. Ele vai contar a história que lá o procurador Henrique Lima falou. Um sacerdote infartou. Nesse mesmo dia que nesse mesmo tempo que o sacerdote infartou, eu conheci um amigo. Comecei a ficar amigo de uma pessoa que era bastante importante já na época. Eu digo assim, já tinha um cargo interessante. Ele era, eu era um universitário, ele já tinha um cargo interessante, mas como muito amigo, ele se amou. E ele gostava de tabaco. O diretor espiritual que me atendia falou assim... Eu falei, poxa, se eu fumasse, seria muito bom pra conversas mais profundas com esse meu amigo. Gente, eu quero que você me explique isso aqui, se eu tô exagerando. Se eu fumasse, eu poderia ter conversas mais profundas com meu amigo. Por mais que o cigarro fosse, o tabaco, um instrumento de convívio social, eu pergunto, por que eu preciso fumar para ter uma conversa profunda? Será que eu estou errado? Será que o meu raciocínio é absurdo? Será que eu vou perder mais seguidores por estar falando isso aqui? Será que a gente não percebe que ele está ensinando uma prática ritualística através do tabaco? Gente, se eu quero falar de Jesus Cristo, eu quero convertê-lo apenas a um catolicismo, eu quero que ele mude de vida, que ele seja salvo, que ele seja transformado pelo poder do evangelho. Eu queria que vocês parassem e analisassem isso que eu estou falando. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Se a palavra de Deus ela não for poderosa para, através da sua mensagem, tocar os corações e fazer as pessoas reconhecerem os seus pecados e se aproximarem de Cristo, caramba, vai ser um tabaco. É como essas igrejas de hoje que enchem de luzes, fumaças e tal e não sei o quê, sabe? Para aproximar as pessoas, para atrair jovens. Eu pergunto, a gente critica lá e não vai criticar aqui? Tá tudo errado, essa é a verdade. Se eu fumasse, seria muito bom pra conversas mais profundas com esse meu amigo. Porque ele tava querendo se converter, ele era protestante. Uhum. E ele tava querendo conhecer a fé mais profundamente, tudo mais. E aí esse meu diretor espiritual, que morava na mesma casa desse sacerdote infartado, foi lá e me trouxe com um saco de cachimbo. Com 3 cachimbos, assim, ó, toma. Esses cachimbos são pra você. Mas é pra você fazer um uso apostólico dele. Então veja bem, ele diz, se eu fumasse eu poderia ter conversa mais profunda com esse meu amigo, que é protestante, que eu quero converter ao catolicismo. Então o sacerdote que estava ali, o diretor espiritual, ele traz 3 cachimbos num saquinho e diz, eu estou te dando para você fazer uso apostólico disso. Gente, isso tem ou não tem um quê aí de esoterismo, de místico? Qual é o mistério, qual é essa profundidade que ele quer passar do catolicismo para esse amigo? Eu não vou entrar aqui em detalhes para não mudar o assunto, mas, olha, eu queria muito que vocês abrissem seus olhos para o que está acontecendo hoje. Para esse modelo de catolicismo que está se apresentando, está arrastando muitas celebridades, que tem se apresentado dizendo, eu agora sou católico, a fé católica, a igreja católica, e parece que de Cristo não tem quase nada. Eu sei que isso aqui vai incomodar muita gente. Mas, gente, ó, eu estou tentando fazer com que vocês abram os olhos e pensem. Abram os olhos e pensem.
Aí eu entendi. Falei, beleza, já comeu. Levava o cachimbo pra casa desse meu amigo, a gente ficava assim, horas conversando. Ele se converteu, depois a esposa se converteu, todos os filhos batizados, tem 4 filhos e tal, não sei o que, entendeu? E a pessoa que hoje dá aula de catequese pra tudo quanto é lado, pró-vida. Entendeu? Pró-vida. Ele é do movimento pró-vida. Obviamente contra, né, esse assassinato de crianças no ventre da mãe, que eu tô evitando aqui a palavra. Então, quer dizer, ele é conservador. Ele faz parte de um movimento político. E o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que essa pessoa está dando frutos. Ah, eu fiz o uso apostólico do tabaco, mas ele está dando frutos. O que importa é isso. É por isso que eu queria que você entendesse, isso aqui eu vou falar para você começar a pesquisar. Esse novo modelo de cristianismo que está se apresentando, esse novo modelo aí que está vindo nesse formato católico, nesse formato neopentecostal, estão atendendo às necessidades do que vai ser a sociedade do noeísmo. Porque o noeísmo ele não vai ser uma religião. O noeísmo ele vai ser uma espécie de prática que não importa em qual religião a gente esteja. O que importa é que aquilo seja reconhecido como meio de salvação. Não importa se vai ser na igreja católica, se vai ser em certas igrejas aí, principalmente as neopentecostais, que estão todas trabalhando nesse mesmo sentido. Mas quando a gente não conhece este fundo, tudo fica muito obscuro. Aí vão dizer que eu estou atacando o catolicismo, que eu estou atacando os neopentecostais, e não é nada disso. Então é óbvio. Beleza, essas coisas sempre fizeram parte do relacionamento. É verdade. Sempre. Aí você acende o charuto, você não charuto aqui, você acende o teu aí. Então enquanto eu tô fumando, sem brincadeira assim mesmo, tô puxando pro charuto não apagar, você tá falando. E daqui a pouco você tem que acender o teu. E aí, quando você tá acendendo o teu, eu tô de boa, eu falo. Então. Gente, eu pergunto a vocês se isso consegue de fato convencer vocês. Enquanto eu tô fumando aqui, você fala aí. Daqui a pouco eu paro aqui, você fuma aí, eu falo aqui. Por isso é importante o uso do tabaco para evangelizar. Isso não tem cabimento nenhum. Então, se ninguém fumar, fica melhor, porque aí você presta mais atenção. Isso não mudaria nada. Eu só queria que você entendesse que eles estão naturalizando uma prática pagã. Sem brincadeira, é uma conversa muito boa. Comecei a fumar e promover encontros de charuto. Promover assim, né? Mas tinha uns grupos de charuto, tabaco, o pessoal frequentava. Cara, eu fui falar pra turma outro dia na charutaria. Isso, olha lá. Me chamou lá. Porra, Lá fui eu lá. A quantidade de vocação. Falei pra Nossa Senhora de Fátima na charutaria. Ô, Bertaldo, a quantidade de vocação que saiu desse grupo, você não tá no gibi. De pessoas que se converteram, começaram a missa e a diária, frequentar sacramentos. É porque as pessoas... É uma coisa assim, cara, não tô fazendo apologia, mas assim, eu tô falando o seguinte, fala, olha, não é ruim. O meu grupo, eu tenho um grupo que eu dou aula de doutrina. São 50 caras lá, 40 caras, que vão, né? E é na tabacaria, o pessoal fumando. E é maravilhoso, só tá ouvindo falar de Nossa Senhora, tá falando de conversão. E sabe o que acontece? Nem é que eles estão ouvindo falar, não. Eles saem dali e eles vão fazer apostolado. Eles vão pra missa, eles vão se confessar. Ué. Entende? Então, mas eu descobri o seguinte: o que é uruaque? O que é uruaque? Gente, entenda uma coisa. Ele diz aqui, estamos reunidos ali, falamos, as pessoas vão e vão à missa e depois confessam e se tornam católicas e tal. Mas era necessário o uso do tabaco? Agora lembre-se que ele deixou muito claro que ele precisava falar mais profundamente e para isso ele fez o uso apostólico do tabaco. Uso apostólico. Eu pergunto a vocês, tem alguma base, fundamento bíblico isso? Não. Por isso que eu me preocupo muito com essa questão das tradições, quando elas se colocam em pé de igualdade com a Bíblia. Porque a partir do momento que eu posso acrescentar tradição junto com a Bíblia, está valendo qualquer coisa. Eu posso acrescentar qualquer coisa. Porque a igreja está acima da palavra. Porque a tradição tem a mesma validade. É para a gente parar e pensar. Mas vamos seguir aqui. Na verdade, então, esse lugar da convivência masculina sadia e, no nosso caso, sobretudo apostólica, é fundamental. Eu acho que isso é uma grande coisa. É apostólico. O que eu faço, coisas que eu faço são apostólicas. Eu pedi pra ir lá de novo na charutaria, falar sobre Nossa Senhora de Fátima. Eu não pude semana passada. Charutaria, imagina, ter 30 homens lá fumando e ouvindo sobre a Virgem Maria, meu irmão. Esse é o Brasil que eu quero. Da aparição de Nossa Senhora de Fátima. E todo mundo assim. Isso aí. Eles vão sair dali e vão começar a rezar o texto, bicho, que é o que eles fazem. Bom, gente, vocês viram aí, né? Então ele dizendo, eu quero ler aqui para você uma coisa interessante. Então ele disse que sai de lá e ainda deu aquela baforada, né? Porque acha que isso é importante, né? Para evangelizar pessoas.
Agora vamos ler aqui comigo um documento muito interessante, quero que você leia aqui comigo, que diz o seguinte, olha só, vamos ver da onde isso é tirado. O uso, né, eu tirei aqui de uma página, olha aqui, né, acho que Arrou, Tabaco e Produtos da Floresta, eu vi vários textos, mas eu procurei esse aqui que está mais simplificado. Uso sagrado do tabaco. Olha só, os nativos consideram o tabaco uma planta sagrada. Ele é colocado dentro do cachimbo e é utilizado em rituais como forma de oração, né, para os nativos. Então, é um uso ritual espiritual, que não tem nada de cristão nem de bíblico, né, mas é uma tradição. Outra maneira de utilização do tabaco é para criar o sentimento de união e harmonia em uma reunião de pessoas. Ou seja, é justamente o que ele está falando. Mas eu queria perguntar a você, meu amigo cristão, se a palavra de Deus não é suficiente para nos unir, se as pessoas estão indo ali para buscar o conhecimento da palavra, para buscar a conversão, será que de fato é cristão eu fazer o uso do tabaco para gerar um sentimento de união? Que foi o que ele disse ali. Mas vamos lá. Os nativos utilizavam o cachimbo sagrado para enviar preces, manifestar sua gratidão ao grande mistério, e para simbolizar a paz entre todas as nações, tribos e clãs. Então, o uso daquele elemento, daquela substância, que muitas vezes era entorpecente, porque através dessa mudança, a gente sai da realidade natural, da sobriedade, para entrar numa espécie de transe através da substância, e nesse transe a gente pode alcançar uma outra esfera espiritual. Tem um nome que eu não me lembro agora que eles falam. Bom, enfim, você entra num outro campo espiritual através daquela substância. Por isso que muitas dessas seitas orientais, elas usam substâncias que nos tiram da normalidade, né? Então tudo é um ritual. Aqui veja que ele está dizendo que utilizavam para enviar preces e sua gratidão ao grande mistério. Grande mistério, é aí que está o problema que eu falo para vocês do noeísmo, né, do cabalismo. Porque para essas religiões gnósticas, Deus ele pode ter outros nomes. Então vamos lá. O fornilho do cachimbo representa o aspecto feminino de todas as coisas vivas. E o tubo é o símbolo do aspecto masculino em todas as formas de vida. Ele diz que o fornilho representa o aspecto feminino, aonde o tubo ele representa o aspecto feminino. É sempre assim, sempre tem a união dos opostos ali, né? Principalmente do masculino e feminino como símbolo da fertilidade. O simples ato de colocar o tubo no fornilho simboliza a união, a criação e a fertilidade. Percebe isso? Quando você coloca o tubo ali dentro do fornilho, você está fazendo uma união do masculino com o feminino. Quando o cachimbo está abastecido com tabaco, cada pitada é abençoada, né? Quando colocamos o tabaco no cachimbo sagrado, estamos utilizando como um elo de comunicação para o céu, para o mundo onde todos os nossos ancestrais passaram antes de nós. Obviamente, o masculino com o feminino, com o tabaco ali dentro, quando ele é aceso, aquele fogo ali, ele tem o seu simbolismo. Toda esta união será transformada numa fumaça, é como se a fumaça fosse o resultado, né, de tudo isso. E a fumaça é algo imaterial. Ela se espalha no ar, né, e ela representa, então, essa união da matéria com o espírito, e, enfim, tem todo um simbolismo aí carregado nesse uso apostólico do tabaco, né? Quando a fumaça sobe, ela leva as nossas orações até o Akantanka, o grande mistério, é o Deus deles, no caso. E todos os nossos ancestrais que passaram para o outro lado antes de nós. No início do ritual do cachimbo sagrado, fazemos uma saudação para lembrar as mentes da importância de estarmos ali com uma elevada intenção. Sempre elevamos o cachimbo para o céu em reverência e agradecimento. E depois, revestido de todo respeito, entoamos uma oração que pode variar de acordo com a tradição do local que é feito. Bom, gente, esse é o vídeo aí que nós preparamos para hoje. Eu só queria que vocês entendessem que eu não estou aqui fazendo críticas à igreja de absolutamente ninguém. Estou tentando mostrar aqui as questões,
para que você analise, tire suas conclusões e, principalmente, passe a observar que esse movimento conservador, ele não tem como base a salvação em Jesus Cristo. Ele está fazendo uma miscelânea de religiosidades. Ele está confundindo. Quem está confundindo não sou eu. É justamente o movimento conservador. Então, espero que vocês tirem suas próprias conclusões. No próximo vídeo eu quero mostrar a minha desconfiança, né, sobre Damares, Michele e por aí vai. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a todos.